Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Hoje apresentaremos a parte 2 do caso clínico do paciente com hipóteses de DPLC, insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia, sepse, insuficiência renal e anemia. E antes de começarmos, um aviso. Este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido aos profissionais de outras áreas. Vamos falar agora sobre a investigação inicial desse paciente, que tem um quadro de DPLC, insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia, sepse, insuficiência renal e anemia. Bom, antes de começarmos a pedir exames mais detalhados, a gente pode começar a pedir um hemograma completo, uma bioquímica com função renal e eletrólitos, a dosagem da glicemia e lactato sérico, e a gasometria arterial. E também devemos pedir outros exames para prosseguir essa investigação, como, por exemplo, a hemocultura. Devemos pedir essa hemocultura, no caso, o mais cedo possível por conta da suspeita de sepse. E de acordo com o pacote das 3 horas do manejo da sepse, a gente tem que fazer essa hemocultura antes da administração do antibiótico, que deve ser feita no máximo 1 hora. Podemos pedir também a proteína C reativa, ou PCR, que se encontra elevado em estados infecciosos e é um marcador evolutivo na sepse. Em relação à procalcitonina, procalcitonina é um marcador importante também de ser pedido, pois se elevada a admissão, é um preditor de gravidade na pneumonia. Agora, se estiver baixa, a gente pode fazer até cursos mais curtos de antibiótico. Para avaliar a disfunção orgânica da sepse, o que a gente pode pedir? Bom, a gente pode pedir, por exemplo, a bilirrubina total e frações e o coagulograma. Em relação ao eletrocardiograma, bom, é um exame indispensável para avaliação cardíaca em situações agudas, como a insuficiência cardíaca congestiva, uma vez que a gente tem que investigar possíveis diagnósticos diferenciais para a descompensação cardíaca, e também se tem algum acometimento cardíaco por causa pulmonar, como o DPLC. O raio-x de tórax é um exame importantíssimo para a avaliação inicial, pela suspeita de pneumonia. Também podemos encontrar sinais de DPLC, como no caso a hipercirculação pulmonar, as cúpulas diafragmáticas retificadas e também sinais de insuficiência cardíaca congestiva, como a cardiomegalia, inversão da trama vascular, o infiltrado pulmonar difuso pela congestão, etc. Outros exames mais detalhados, como a tomografia de tórax, podem ser deixados para um segundo momento, principalmente se a radiografia deixar dúvida ou se a gente suspeitar de alguma complicação. O BNP. Bom, o BNP ele é muito útil na avaliação da dispneia na sala de emergência, diferenciando causas cardíacas e pulmonares. Como no caso do nosso paciente é possível que ambas estejam contribuindo para o quadro atual da dispneia, podemos usar o BNP para avaliar qual é o principal componente responsável pela dispneia desse paciente. Se o BNP estiver baixo, isso tem um alto valor preditivo negativo para causas cardíacas, ou seja, o pulmão provavelmente seria o responsável pelo quadro. Vamos falar agora sobre exames que podemos deixar para o segundo momento da investigação do nosso paciente, quando estiver mais estabilizado. Para uma melhor avaliação da anemia, podemos pedir os reticulócitos, a contagem dos reticulócitos, que vai informar para a gente se é uma anemia hipo ou hiperproliferativa, ou então uma cinética de ferro, que vai informar para a gente se é uma anemia de doença crônica ou ferropriva. Além disso, caso houvesse carência de ferro, poderíamos prosseguir nossa investigação para a busca de sangramentos ocultos, sendo o trato gastrointestinal uma das principais fontes, permitindo então a solicitação, por exemplo, de uma endoscopia digestiva alta. Em relação à insuficiência renal, caso o paciente, após a resolução do quadro atual e do estado de má perfusão, estivesse ainda com piora das escórias nitrogenadas, a gente poderia pedir esse exame de ultrassonografia de rins e vias urinárias para uma melhor avaliação dessa insuficiência renal, pois a gente sabe que uma perda da dissociação córtico-medular e também o tamanho dos rins diminuídos poderiam indicar para a gente a presença de uma doença renal crônica. Esse exame também é importante para a avaliação de causas pós-renais de insuficiência renal, como, por exemplo, a obstrução das vias urinárias por hiperplasia prostática benigna. Para completar esse exame da suposta doença renal crônica, a gente poderia pedir também uma proteinúria em urina de 24 horas. E para uma melhor avaliação da insuficiência cardíaca, poderíamos pedir o ecocardiograma.
Para finalizar, não podemos esquecer da espirometria, exame que deve ser feito com o paciente estável, ao qual confirma o diagnóstico, da DPOC pela razão VF1 sobre capacidade vital forçada inferior a 0,7 e possibilita também o estadiamento da doença. Em relação à abordagem terapêutica, iniciaremos pela dieta, que deve ser 0 até a resolução do ataque de espinéia. Depois, será prescrito dieta oral branda para hipertensão arterial sistêmica. O segundo item do plano de tratamento para o paciente é a hidratação. O pacote de 3 horas do manejo da sepse preconiza a reposição volêmica vigorosa com cristalóides, pelo menos 30 ml por quilo, em caso de hipotensão ou lactato maior ou igual a 4. Entretanto, uma vez que o paciente em questão possui insuficiência cardíaca congestiva, provavelmente descompensada e encontra-se congesto, seria mais prudente a administração de volume de forma mais lenta. Sendo assim, poderíamos fazer a administração de fluidos em etapas de 10 ml quilo, avaliando o paciente a cada hora por meio do enchimento capilar periférico, sua diurese ou a queda do lactato. Avaliar também outros parâmetros para ver se cabe mais volume seria importante, por meio do leg raise ou elevação passiva da perna, diâmetro da cava, delta PVC e até o delta PAM em pacientes que estão monitorizados. Se mesmo com reposição volêmica a hipotensão não melhorar ou o lactato não cair, é hora dos vasopressores e inotrópicos. A antibiótico terapia de escolha é a associação entre um macrolídeo e um beta-lactâmico, por exemplo, a azitromicina associada ao clavulim. Antibióticos esses capazes de cobrir germes atípicos e pneumococo e uma pneumonia comunitária com necessidade de internação. Levofloxacino isolado é uma opção alternativa, porém, em nossa instituição, a preferência é a combinação entre a azitromicina e a amoxicilina com ácido clavulânico, devido a resistências quinolonas na comunidade. Para o manejo da DPOC descompensada, iniciaremos oxigenoterapia em baixo fluxo, de 1 a 3 litros por minuto, já que especialmente em DPOC grave ou muito grave, classificados como GOLD 3 e 4 respectivamente, há risco de piora da acidose respiratória e hipercapnia com o uso de oxigênio em alto fluxo. Além disso, prescreveremos nebulização com beta-2 adrenérgico. Em caso de pouca resposta ou paciente grave, devemos associar anticolinérgico à nebulização e prescrever corticoide sistêmico, indicado na exacerbação da DPOC. A ventilação não invasiva é excelente opção no paciente alerta e com pressão arterial estabilizada. Em caso de piora do quadro, complicações ou falência da ventilação não invasiva, considerar intubação e ventilação mecânica. Em relação à abordagem da insuficiência cardíaca congestiva, é importante dizer que o paciente se encaixa no padrão frio-úmido, uma vez que se apresenta com sinais e sintomas de baixo débito, representados por tonteira, pressão arterial baixa, lactato aumentado, e de congestão, representados por congestão pulmonar e edema de membros inferiores. Assim, em uma abordagem inicial, não devemos usar medicamentos que reduzam a pressão arterial, como diuréticos ou vasodilatadores, por exemplo. Mesmo as medicações que mudam a mortalidade, como IECA e beta-bloqueadores, ficam para o segundo momento. Uma vez que o paciente se encontra estável, tendo o quadro séptico revertido, aí sim podemos pensar em tratar essa questão. Por fim, é fundamental profilaxia para a trombose venosa profunda, preferencialmente farmacológica, e o controle glicêmico, com o uso de insulina de rápida ação, se necessário. Então é isso, gente. Não deixem de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima.